Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre God of War. Tá vindo uma série. Vamos conversar, são duas em uma aqui, tá? Vai ter a série. God of War é um jogo gigantesco, né? Que traz mesmo a figura do Kratos. Tá ligado, né? Eu vou assistir só pra ver a fibra. Só pra ver a fibra mesmo. Grandaço. E só que o jogo passou por algumas lacrates que a gente vai pontuar. E eu pergunto a você, será que a série vai trazer os elementos lacrates? Não estou falando que o jogo é lacrador, mas tem alguns elementos que a gente pontuou aqui que a história do jogo mostrou algumas inserções lacrates. Você que joga God of War, não fique bravo com a gente, tá bom? Porque a gente acha God of War legal. Nossa equipe aqui é viciada em God of War. Mas vamos pontuar as lacratezinhas, vai. Eu sempre achei legal God of War, a ideia e toda a jogabilidade. É um jogo bem legal e a gente conversa aqui de God of War. E vamos esclarecer uma coisinha. A lacrate... É legal essa palavra, né? Essa palavra tá indo longe. A lacrate... Eu penso que um dia o Trump vai falar lacrate. Where's the lacrate? Ia ser incrível. A lacrate, ela tem várias formas de existir. Beleza? Ela pode ou não estragar as coisas. Depende de como ela for utilizada e depende do tamanho, ok? Aqui em God of War, e também depende da pessoa, porque às vezes a pessoa, o consumidor, eu vou começar a usar esse termo, o consumidor, ele que comprou o jogo, ele tem total liberdade pra reclamar. Então tem gente também que quando você tem uma lacratezinha, tem gente que releva, né, isso aqui é só... E tem gente que não, isso aqui não. Tá destruindo a lore do jogo, tá destruindo a história, tá prejudicando o jogo. Então, não que... É um pouquinho de percepção e é uma questão de gosto. E eu vi muita gente reclamando do God of War, por exemplo, da personalidade do Kratos. Porque você tem... Eu vou falar Kratos, tá bom? Kratos. Pode falar Kratos, sem problema nenhum, Jonas Bressan. Agora, eu vou falar Kratos. Tem gente que reclamou da personalidade do Kratos, que mudou de alguns vilões. Então, porque a lacrate, ela não é só visual. Ela também entra na parte de comportamento. Assim como a gente viu na Guerra Infinita e Ultimato dos Vingadores, tanto Thor quanto Hulk. Os caras mais brabos energicamente, ok? Então você tem tudo isso no God of War. E também não que isso prejudique. Uma das coisas que o game, ele tem muita vantagem na questão de lacrate a séries, a animes, a desenhos, a filmes, é jogabilidade. Porque se a jogabilidade do jogo é boa, isso eu coloco remontando a nossa época de videogame. Quando a jogabilidade era boa, o gráfico podia ser podre, a história podia ser podre, porque você tava ali pela jogabilidade. A jogabilidade conta muito. E os filmes e as séries não têm isso. Então é algo que tem no videogame, é uma categoria que tem no videogame que você consegue fazer as coisas ideológicas sem que ela seja impactante. Mas tem. Nós temos mudanças aqui no God of War. A série que vai estrear vem em um momento que a lacrate não tá tão em alta. Isso. E a gente acabou de ver o tombo da Branca de Neve. Então eu fico muito curioso, porque o Kratos, ele não é igual ao Professor Hulk. Ele é igual o Hulk original. Então, o que vocês vão fazer com o personagem original? Mas vamos falar bastante aqui de God of War. Muito bom, senhoras e senhores. Antes de continuar, o Cleverson, nosso parceiro e nosso patrocinador, esteve aqui no Linhagem Cast dando várias dicas, principalmente abordando as dificuldades que o brasileiro tem
em comprar o primeiro imóvel, ter renda com aluguéis, sobre aposentadoria, ter rendimentos a juros de até 2% mensais, como comprar ou aplicar o seu dinheiro à vista, entender como realizar um financiamento ou se você pode ou deve utilizar o consórcio como estratégia. Lembrando, galera, que o Cleverson tem mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário e ele disponibiliza para você uma consultoria gratuita, com vídeo aula e tudo mais. Então, se você está neste momento em que você quer sair da casa da sua sogra, quer sair da casa da mãe, quer sair da república, quer dar esse passo importante na compra do seu primeiro imóvel, ou você quer comprar um segundo imóvel para viver de aluguéis, chama o Cleverson. O link tá aqui na descrição e o QR Code tá aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a série. Vamos lá. Primeiramente, o projeto está nas mãos de Cory Balrog, diretor criativo da Santa Mônica, o estúdio que fez os 2 últimos jogos da franquia, para PlayStation 4 e 5, que se passa dentro da mitologia nórdica. E é esse período que será adaptado na série. Vale lembrar que God of War tem uma história dentro da mitologia grega, mas, ao que tudo indica, se esse período for mostrado, será por flashback. Ao que parece, a série trará um Kratos pai e mais calmo, ao lado de seu filho Atreus, que para realizar os últimos desejos de sua mãe falecida. A obra deve apresentar personagens característicos da mitologia nórdica, como Freya, que no game é a mãe de Baldur, filho de Odin, irmão de Thor, e o grande vilão do jogo, Magni e Modi, filhos de Thor. Dependendo da quantidade de episódios que a série terá, é provável que essa segunda temporada apresente os eventos do game God of Ragnarok, onde vemos um confronto entre Kratos e Thor. Ronald D. Moore, showrunner da série, comentou um pouco sobre a produção em entrevista a Kate Sackhoff. Abre aspas. No momento estou trabalhando na adaptação deste jogo chamado God of War. É um grande título do mundo dos videogames que a Amazon encomendou 2 temporadas. E perguntaram se eu toparia participar. Eu literalmente estou na sala de roteirista e esse é o meu novo projeto. Uma ressalva deve ser feita. Moore revelou que não é do mundo dos games e que não jogou God of War por não se adaptar aos novos controles de videogame. Foi revelado que a produção terá no mínimo 2 temporadas. Até o momento, a produção segue e a parceria entre a Amazon, Sony e PlayStation Productions. Tem Sony, né? Tem a Sony envolvido, mas é mas assim, é meio óbvio que a Sony estaria envolvida. Mas a questão é a seguinte, tem alguns pontos aqui. É assim, ó. Tudo bem, ele nunca jogou o jogo. Legal. Tá? Ele pode acompanhar, existe hoje as gameplays, ele assiste várias gameplays, estuda, hoje tem inúmeros especialistas em God of War, né? Tem HQ de God of War, tem muita coisa, tá? Ele não precisa, ele é um diretor de cinema, sabe? Tipo, um cara que vai fazer um filme de dinossauro, ele não precisa ser paleontólogo. Então, tudo bem ele não ter jogado o jogo de videogame. Existem outros meios pra ele conhecer o game, tá? Diferentemente, por exemplo, do Tomek Basinski, que nunca tinha nem assistido um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, não assistiu nada de Cavaleiros do Zodíaco. Nada. Aqui, ele não precisa jogar o game. É só ele assistir a gameplay, estudar, fazer o trabalho, o dever de casa dele. Beleza. God of War, galera, é uma franquia gigante. Só que aqui a gente incorre na mesma situação que The Last of Us e em várias séries que são oriundas de games. Vai ter a turma do Não Vi Já Amei, que vai amar mesmo com tudo diferente. Vai ter a turma que vai apontar a lacrate e vai ter a turma que vai ficar na extrema mureta. Ponto, é isso. A gente vai vir aqui, vamos trazer a nossa resenha e vamos deixar as nossas opiniões. Mas eu acho que ainda é cedo pra fazer qualquer tipo de julgamento só porque o cara não jogou o jogo. É, mas a gente já tem um
Essa frase, ela já me dá uma... Já me lembra isso tudo, né? De Cavaleiro do Zodíaco, o Taika Waititi, que não gostava do Thor, e fez... É genial, né? Não gosta do personagem, foi fazer o filme dele. É só ele não criar um Cole Young da vida aí também, você tem o Mortal Kombat, porque o Cole Young foi ideia de que nunca apertou um start do Mortal Kombat, né? Então a gente tem essas questões. Sobre a Lacrate, como o Gabriel falou, tem gente que não liga, tem gente que liga, e isso é a democracia. Tá bom? Não adianta você reclamar. Tem gente, e não é questão de tem gente que vê. É aquele espantalhão. A Linhagem Geek é aquele canal que vê lacração em tudo. Se você conseguir pegar um vídeo da Linhagem Geek apontando alguma lacrate sem pelo menos 4 argumentos, porque é muito legal você pegar e descredibilizar com espantalho. Só isso, né? Você vê que acaba a frase sempre aí. Esse lacração em tudo. E aí? E o argumento? Tem argumento no vídeo. Tem muita coisa. E outra... E assim, a lacração ela é muito clara. Por exemplo, Last of Us. A gente tomou ali um fumo da turma lacrate no Last of Us, mas tava tudo certo. E o episódio 3? É isso. E o cristão, o canibal que foi transformado em cristão aqui, ó. Transforma um canibal em um bandista pra você ver o que acontece. Entendeu? Então é muito claro as intenções, a forma com que jogam e o roteiro, e como o roteiro te entrega. Então não vem querer também jogar pra gente um espantalho e como se fosse... E é lógico que o argumento ele é feito de maneira burra, que burro acredita. Porque é só você assistir o vídeo. Assiste o vídeo, anota aqui ao próprio punho. Aqui, ó. Anota aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faz um vídeo refutando. Porque a gente nunca atacou nenhuma pessoa, nem nada. É que as pessoas se ofendem. Se ofendem quando a gente... Ou porque ela acredita naquilo e se sente de alguma forma vilipendiada. Não é possível. Não é possível que eles descobriram nosso plano. Porque não é nem nenhuma novidade. E não não é só a Linhagem Geek. Tem um monte de canais que também tem um outro tipo de percepção. E aí você sempre tem que pegar a primeira lição, é o contexto histórico. O que está acontecendo com as obras em todos os gêneros, quadrinho, série, filme e games, nos últimos 10 anos. O que está acontecendo? É um fenômeno. Então, se acontece alguma coisa derivado deste fenômeno, é um factual, assim, realmente isso pode acontecer. Então, a gente vai ficar de olho nessa série do Kratos e ele já vai adaptar um Kratos que a galera reclamou. Isso. Tá? Essa é a primeira coisa. Não é o Kratos solteirão. Na Night ali, caçando os deuses. Já é o Kratos pai, que teve uma galera dos games que reclamou. Ponto. É isso. Eu não entendo porque as pessoas elas ficam tão ofendidas, né? Com essa percepção, com argumentação, com todo o embasamento, com o livro. Precisa de um pouco mais de substância. E não ficar criando espantalho podre. Falando em embasamento, a gente vai trazer uns pontinhos de Lacratos aqui, né? Ó, vale lembrar... Lacratos é um bom derivado. Mais, tá vindo aí, né? Lacratos, Lacratos. Tá vindo aí, hein? Ó, já vamos fincar, hein? Será que God of War teremos Kratos ou Lacratos? Já marca aí, hein? Coloca aí nos comentários. Vai vir Kratos ou Lacratos? Lacratos. Kratos tem uma história original dentro da mitologia grega. O personagem segue o plot clássico de vingança contra os deuses do Olimpo, principalmente Ares, Zeus e Atena. No fim do jogo, essa vingança é concretizada, encerrando a franquia principal, que retornaria em God of War de Play 4.
muitos reclamaram da mudança de personalidade do personagem, que na continuação tem um filho e é mais calmo em comparação aos 3 jogos anteriores. Mas, será que isso realmente é uma lacração no game? Vejamos a seguir alguns pontos que podem destruir a franquia se forem colocados nas telonas. Ó, fazendo uma análise do Kratos com a minha vida, depois que eu virei pai, eu fiquei mais calmo, tá? Fiquei mais tranquilo. O shape ficou melhor, tá? Ficou mesmo denso, fibrado. Mandei um treino de panturrilha hoje, meu. Cara, sabe aquela panturrilha de porteiro? Panturrilha de porteiro. Quando o porteiro pedala pra cacete, né? Hoje foi assim. Mas vamos lá, ó. Primeiro ponto, queda da violência. Quem jogou God of War 1, God of War 2 e God of War 3 vai lembrar de alguns fatores que fizeram o jogo ser sucesso que foi. Um deles era a violência. Kratos não era um herói, longe disso. O personagem era apenas um homem que por muito tempo serviu os deuses e também foi enganado por eles. Isso tudo culmina em God of War 3, onde Kratos dizima toda a mitologia grega, matando inclusive Hércules e Zeus. Isso tudo é regado com muita violência, tanto nos chefões quanto nos NPCs e subchefes. Kratos arranca cabeças com as mãos, corta pernas e, sobretudo, não tem piedade, como você pode ver na imagem abaixo, onde Kratos tira com as próprias mãos a cabeça de Hélio, deus do sol. Cara, Pela Penha, né? Essa cena é incrível, tá, galera? Pela Penha, né? É. O Kratos é absurdo. Qual que é o que ele arranca o olho? É esse aí, mas esse que ele arranca o olho é NPC, que ele se aperta uma finalização lá, ele sobe e arranca o olho do Ciclope. É, cara, ele arrancando o olho do Ciclope é maravilhoso. Essa violência é boa, né, meu? Então, mas se você for falar, né? Porque a galera vai ver na thumb, né? Já estão falando que tem lacração antes de estrear. É difícil. Mas eu acho God of War muito difícil. É difícil. Pra série, né, meu? É difícil. Era legal fazer um filme onde você tem um grande orçamento. Mas agora os orçamentos pra séries estão grandes também, André. Tudo bem, mas é que a gente tá falando de um negócio que tem muita ação, né? Que tem luta, que tem arma, Tem muito efeito. tem gigante, tem uns negócios grandes aqui no Kratos. Então, no God of War. Você tem bicho, você tem os deuses mitológicos, os animais mitológicos. Então, fazer uma série do God of War, meu, precisa de um budget. Precisa de um budget grande. É mais difícil, que, na minha opinião, que o Anéis do Poder, o God of War. Então, vai precisar de um orçamento maior. Ó, vamos lá. Número 2, tá? Deuses babacas. Uma das coisas que foi muito criticada pelos fãs é a suavidade dos deuses após o reinício da franquia. Se nos 3 primeiros games os deuses eram todos babacas e só serviam ao seu próprio propósito, no God of War de PS4 lançado em 2018, os deuses têm aquele passado que os justifica, como Baldur, que queria se livrar de uma maldição que o fazia não sentir dor e ser imortal. A relação do personagem principal é muito mais neutra. Podemos arriscar que o único grande vilão é o próprio Odin. Aqui você tem aquela justificativa do vilão. Ele é mal por causa de alguém. Ele é opressor porque ele foi um oprimido. Por causa do sistema. Exato. O sistema fez com que ele ficasse assim. Ele nasceu bom, mas a sociedade o corrompeu. Que é um clássico. E a gente já viu isso, né? E a gente já viu muitas pessoas entendendo o lado, né? E concordando com o Thanos e com o Magneto. É a mesma turma. É a mesma turma. Entendeu? A mesma turma que entende, né? Entende muito. Então, isso aí já não é uma coisa nova. E a gente aqui da Lineage, a gente tá muito mais do que gabaritado, né? São anos fazendo isso aí, a gente também vai colhendo a percepção. Número 3, mudança de etnia
e de personalidades. A mudança de etnia já é um clássico contemporâneo, né? A gente não precisa nem falar nada disso. É. Como falamos na introdução do vídeo, é clara a mudança de personalidade em Kratos. Contudo, há quem acredite que por conta da passagem de tempo, por ele estar mais velho e voltado a ser pai novamente, na primeira trilogia, precisamente em God of War 1, é mostrado que, ludibriado por Ares, Kratos matou sua esposa e filha, sua personalidade pode ter se tornado mais branda. Contudo, um fator que chamou muito a atenção foi a mudança de etnia de Angrboda. Quando foi divulgado o design da personagem, vimos muitos traços africanos, sendo uma nova representação ou uma forma de contar uma história com pano de fundo de mitologias. God of War se utiliza de personagens já estabelecidos por culturas antigas. Angrboda, na mitologia, é uma gigante, e sendo uma gigante, ela muitas vezes é representada pela cor azul, ou seja, sendo uma mitologia nórdica, ela não seria representada com traços africanos. Isso aqui, a gente tem também o fenômeno dos ruivos. Ruivo Ering, né? O ruivo Ering, ele é imediatamente descartado e colocado uma outra etnia. Nos Vikings acontece a mesma coisa. Quantas obras de Vikings a gente já não teve também a troca de etnia por conta de uma imposição woke, é muito claro. O próprio Como Treinar o Seu Dragão, a Astrid, já foi mudada. E Asgard é o único lugar na Marvel que tem diversidade, certo? Então isso também não são artefatos novos. Tá? E não adianta também querer vir encher o saco porque a questão técnica, muita gente fala, né? Não, isso aqui não influencia na questão técnica. Claro que influencia na suspensão de descrença. Se você for fazer um filme da história do Brasil de Pedro Álvares Cabral negro e você achar tecnicamente tudo perfeito, ou você corrobora com tudo que tá acontecendo, você não quer falar sobre... eu prefiro abordar outras questões. né? Entendeu? Ficar aqui, ó. Então, lógico que isso impacta. Isso é uma questão técnica. E tá influenciando diretamente no roteiro. Então, esse papinho aí é pra, né? É pra dar uma enganada na turma, uma despistada. Outro sujeito que sofre grande mudança de personalidade é Thor. Dentro de até aqui, né? No God of War, os caras não perdoam o Thor até aqui. Dentro de God of War 2018, onde o mesmo só aparece em uma cena pós-crédito, depois de zerar o jogo, Thor é descrito como um ser asqueroso, mau e, sobretudo, sem piedade. Dentro do game tem diversas referências a massacres que o Deus do Trovão fez, pessoas que matou e NPCs que tem raiva do personagem. Em God of War Ragnarok, ele é um personagem quebrado, inseguro e vítima de um mau pai que é Odin. Além disso, em uma das cenas do jogo, ele é retratado como um bêbado. Uma nerfadinha, né, no Thor. Que já é um clássico também, né? Número 4, a morte de Thor e sucessora do mesmo. Em um dos eventos finais de God of War Ragnarok, Kratos convence Thor a ficar contra Odin, grande vilão do jogo, pelo bem de sua filha Trude. Pois bem, aqui vemos o quão clara ficou a mudança de personalidade de Kratos e até de Thor. No Cleitão dos jogos originais, isso seria impossível. Ele apenas massacraria tanto Thor quanto Odin. Aqui ele luta com o mesmo, mas o convence. Já Thor, que sempre obedeceu Odin cegamente, muda de lado, não fazendo jus à forma como ele é construído em God of War 2018. Contudo, o pior acontece depois que você termina a história principal de God of War Ragnarok. Na mitologia original, tanto Mogni quanto Mad, os dois filhos do Deus do Trovão, herdam o martelo após a morte de Thor. Como estamos falando de uma história original, que tem pano de fundo a mitologia nórdica, podemos aceitar que Trude, filha dele, possa ficar com o martelo. Mas o jogo apresenta a personagem como uma jovem gordinha que sonha em ser uma valquíria, uma personagem chata. Essa cena dela com o martelo pode ser vista em um local específico do mapa, onde ela pega o martelo e diz que deixará o pai orgulhoso.
a mudança também, né, do... E a personagem feminina chata, E feia pra cacete, hein? feia, gorda, né, que é pra fugir dos padrões e tudo mais, também já é um clássico na cultura pop. E nenhuma fez sucesso, né? Nenhuma fez sucesso porque são todas iguais. E quando você faz um produto igual ao outro, nenhum se destaca. Então você tem várias ramificações aqui dentro, a gente tá listando aqui, uma por uma. E a gente agora vai pra quinta. Número 5, Engriboda, personagem perfeita para a militância feminista. Falamos um pouco sobre o aspecto da etnia da personagem, mas no game isso vai além. Ali existe uma pequena introdução de um romance entre ela e Atreus, que para quem jogou o primeiro jogo, sabe que é Loki. Na mitologia, Engriboda é esposa de Loki. Em um determinado momento do game, quando os dois estão juntos, Atreus pega uma flor para dar para ela. Ela recusa, dizendo que ele tinha matado uma flor e que poderia ficar para ele. Além disso, quando o menino tenta ajudar ela a subir para superar algum obstáculo, ela meio que reclama como se não precisasse da ajuda do mesmo. Além disso, como Atreus, Engriboda é uma personagem extremamente chata e desinteressante. Outro clássico, né? É a princesa que não quer ser princesa e não precisa de um príncipe. É toda a história da Disney moderna. Isso tudo. Então, assim, sem nenhuma novidade, mas mesmo assim eu tô curioso. Também. Segue na minha lista aqui. Curioso, não vai colocar um Kratos magro, né? Tá ligado que aqui não passa, né? É, então. Então, Aqui- assim, vamos ver como é que vai ser a construção. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser a ambientação, porque é um game bem arrojado, hein, de você fazer adaptação. Então vamos ficar na expectativa. Qual será o ator que vai ser escolhido pra fazer o Kratos? Eu vou me candidatar, hein? Eu tô na busca, hein? Pesadelo seria interessantíssimo. Pesadelo? Interessantíssimo. Mas é o seguinte, galera. Coloquem aí nos comentários. Lembrando que a gente tá trazendo aqui as informações e as mudanças que foram sentidas por inúmeros fãs do game. A Lacrate, ela sempre tá aí. Mas continua God of War sendo um grande jogo. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.